Saúde plena para você, eu sou André Felipe Camelo, fisioterapeuta e trabalho com osteopatia e queria saber se você sente dor no pé, em especial depois de colocar um sapato apertado ou um sapato novo, ou ainda uma dor no pé que começou do nada e ficou doendo por vários dias ou meses. Queria saber ainda se você tem joanete, fascite plantar, esporão de calcânio, artrose e ouviu por aí que isso é por causa do seu peso. Mas eu conheço pessoas muito mais pesadas do que eu e que não sentem essa dor. Você sabia que dores no seu pé podem ser provocadas até pela maneira como seus olhos se movimentam? O que tem a ver os olhos com o pé? Fica aí que eu vou te contar um monte de segredos a respeito dos seus pés. Isso me faz lembrar o caso de uma paciente que tinha muita dor e mancava de um dos pés. E ela me disse que ela fez raio-x dos dois pés, deu artrose nos dois pés e que por isso não tinha jeito. Eu perguntei para ela, dói nos dois pés? Não, dói em um só. Se você tem artrose nos dois pés, mas só dói um, é claro que a causa não é a artrose, né? Porque senão tinha que doer os dois. Então, de onde vinha essa dor dela? Ela tinha usado um sapato novo, um pouquinho mais apertado, e que alterou a forma como os ossinhos do pé dela se movimentam. Vou te contar o primeiro segredo a respeito do seu pé. Vários dos problemas que acontecem, eles são ocultos, porque o problema está na movimentação dos ossos do tarso. Os ossos do tarso são ossinhos bem pequenininhos, que ficam em especial no meio do pé, e que tem que se movimentar de maneira perfeita entre eles. Se por acaso um desses ossinhos trava, ele acaba gerando atrito durante a movimentação com os outros ossos. E esse atrito vai levar a dor, processo inflamatório e mais para frente ao que a gente chama de processo degenerativo, que são as artroses. Foi exatamente isso que aconteceu com aquela paciente que eu falei. Ela estava com uma alteração na movimentação do cuneiforme, que é esse ossinho aqui, ó. E o que eu fiz foi isso aqui, ó. Eu manipulei esse osso e coloquei ele para se movimentar como deveria. Eu confesso que foi bem engraçado porque eu pedi para a paciente andar e ela ficou depois batendo o pé no chão, procurando a dor e tentando entender como um quadro que estava incomodando há 3 meses tinha melhorado tão rápido. O segundo segredo é que as dores no seu pé podem ser causadas por sobrecargas que vêm da questão da sua postura e da maneira como você pisa, além da tensão dos músculos e tendões que também incidem sobre os ossinhos do seu pé. É possível que por conta da sua postura você esteja descarregando mais o peso na parte da frente dos pés ou na parte de trás. Se você joga o seu peso mais para trás, é possível que você acabe sobrecarregando o seu calcanhar. Se você é plano anterior, tem uma tendência a jogar o seu corpo mais para frente, é possível que você sobrecarregue os seus metatarsos. É esse que o Neymar quebrou, esse mesmo. Você deve estar se perguntando, mas o porquê que a postura fica mais para frente e mais para trás, levando a sobrecargas? Isso daria um outro vídeo maior do que esse. Podem ser a movimentação dos seus olhos, pode ser a maneira como você respira, podem ser cicatrizes. Cicatrizes cesarianas são danadas para fazer isso. Cuidado, as mulheres. Uma perna menor do que a outra é muita coisa. Pode ser por conta até da maneira como você respira e da maneira como você fecha e abre a sua boca. Tudo isso pode alterar a sua postura e de lá de cima sobrecarregar quem aguenta o peso que são os seus pés. Vou te dar um exemplo dessa história de sobrecarga nos pés. Já ouviu falar sobre hallux valgus? Já sim, é joanete. É isso aqui, ó. O joanete, que é quando cresce o osso e chega a chamar a atenção no metatarso, a região do dedão do pé. Acontece por uma sobrecarga, especialmente na maneira como você descarrega o peso. Tem uma lei que chama-se Lei de Wolff. A Lei de Wolff diz que o osso cresce em virtude da pressão que é feita sobre ele. Então, seja pela postura ou seja pela maneira como você pisa, se você está colocando mais pressão na região do metatarso, o osso vai acabar se deformando e crescendo. Somado a isso, pode acontecer também uma tensão excessiva no tendão de um músculo chamado fibular. Ele vem pela lateral da sua perna, passa por baixo do seu pé e ele vai se inserir bem lá no metatarso. São 2 causas ocultas do joanete. E o esporão de calcânio? Muita gente sofre com o esporão de calcânio, que é aquela formaçãozinha de osso. E parece uma taxinha, né? Quando você pisa, parece que está espetando o seu calcanhar. E também pode ser, tanto por conta de sobrecarga, quanto por conta da má movimentação entre os ossos, ou mesmo por conta de uma tensão
aumentada, seja nos músculos da sua panturrilha ou na fáscia. A fáscia, inclusive, quando muito tensionada, ela pode inflamar e causar a famosa fascite plantar. Em casos posteriores, essa fáscia que está muito tensionada, ela acaba repuxando o calcâneo e fazendo crescer o osso lá. Daí vem o esporão de calcâneo. Mas a causa não está no ossinho que cresceu, a causa está na sobrecarga sobre aquela região. Até porque, muitas vezes, a gente trata essa sobrecarga, a tensão no calcanhar diminui, o osso continua lá e não dói. Bom, muitas dessas disfunções podem ser tratadas com uma manipulação só, resolvendo o problema se ele estiver no pé, como foi o caso daquela paciente. E outras disfunções, a gente tem que procurar a causa na postura, na maneira como você descarrega o peso, na maneira como as tensões chegam no seu pé e por aí vai. Curtiram o vídeo? Espero que sim. Eu particularmente gostei muito porque eu gosto de falar de causas ocultas, de problemas bem conhecidos. Se você gostou mesmo, compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas. Basta você também fazer comentários aqui embaixo pedindo novos temas para que não somente eu, mas outros membros da equipe Saúde Plena gravemos vídeos para você. E no vídeo da semana que vem nós vamos falar sobre refluxo. Então atenção você que sente azia, queimação, dor para engolir, aquele bolo que fica na garganta, não pode perder. Inclusive porque eu não vou estar sozinho. Eu vou estar com a doutora Priscila Vogt, que é coordenadora de nutrição da equipe Saúde Plena, para responder tudo que vocês precisam saber sobre refluxo e viver melhor, impedindo que aquela comida tão gostosa se torne um problema no final das contas. Saúde plena para você e até lá!